graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. O verso anterior a este diz que Cristo morreu pelos pecados. Ele sofreu por causa dos nossos pecados e diz o texto que o justo morreu pelo injusto para levar-nos a Deus. Quando chegamos no verso 19, diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. E essa é uma passagem assim muito complexa, é uma passagem difícil, é uma passagem que existe muitas interpretações a respeito sobre Jesus ter ido pregar aos espíritos em prisão. Inclusive no credo apostólico diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, dando essa ideia de que Jesus, no período que ele morre lá na cruz, até a sua ressurreição, ele esteve 3 dias pregando então para os espíritos que estavam em prisão. E se considerarmos que essa interpretação está correta, nós temos que admitir então que existe a possibilidade de arrependimento no inferno. Ou seja, se Jesus ele foi até o inferno e pregou para aqueles que estavam lá, presos, aprisionados, então existe a possibilidade de alguém chegar até aquele lugar, pregar o evangelho e as pessoas se converterem. E se tudo isso for verdade, se Jesus foi lá pregar a salvação para aqueles, é possível então que a pessoa viva uma existência nessa terra rejeitando a Cristo, rejeitando a verdade, porque depois da morte ele poderá sim ouvir mais uma vez a mensagem do evangelho e ser salvo. E se pensarmos por este caminho, então não tem sentido o inferno, do ponto de vista que ninguém vai ficar no inferno, porque se uma pessoa está sofrendo horrores no inferno, então ela sabe que aquele lugar é ruim, e de repente alguém chega pregando uma mensagem de salvação para tirá-la daquele contexto de sofrimento, é claro que essa pessoa vai dizer um sim. Se ela não quer dizer um sim hoje aqui na terra, porque ela ainda não está vislumbrando o inferno, no inferno tudo será diferente. No inferno será um lugar de dor. E é claro que ela vai dizer sim ao chamado de Jesus naquele lugar. Então, o inferno será um lugar que ficará vazio, porque todos, no final das contas, vão para o céu. Então não faz sentido acreditar que Jesus foi lá pregar a salvação, pregar o evangelho da salvação para aqueles que estavam aprisionados no inferno. Mas outras pessoas dizem, pegando esse texto, que o que de fato Jesus foi fazer ali não foi pregar o evangelho da salvação. Ele foi então proclamar a vitória dele sobre a morte. E de novo nós temos alguns problemas com essa interpretação. Porque se Jesus foi pregar a vitória dele sobre a morte, Jesus ainda não tinha vencido a morte do ponto de vista da ressurreição. Ou seja, para ele proclamar a sua vitória sobre a morte, ele teria que já ter ressuscitado. Mas se ele, no período que ele morre na cruz e antes de sua ressurreição, ele desce para pregar aos espíritos de prisão, desceu à mansão dos mortos, ele não tinha ressuscitado ainda. Então, não é disso que Pedro está falando. Pedro não está dizendo que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele não foi até o Hades para anunciar seja o evangelho da salvação, seja para proclamar a sua vitória sobre a morte. Então, do que é que o texto está falando? É preciso ficar claro que Jesus não foi para o inferno, ele não foi pregar o evangelho da salvação, também não foi proclamar a sua vitória. Se você olhar direitinho para o texto diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O texto é claro, o próprio contexto do texto, que está ligado aqui dentro do próprio texto, nos diz quando foi que Jesus pregou. Ele pregou sim aos espíritos em prisão, mas no momento que Jesus prega para os espíritos em prisão, eles não eram espíritos em prisão. Eles eram pessoas que viviam no tempo de Noé. O texto é claro, Pedro mostra aqui o contexto do que ele estava falando. Nos tempos de Noé, a humanidade estava em decadência. A humanidade estava em grande pecaminosidade. E Pedro está dizendo
que Jesus pregou para aquele povo através de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, 120 anos construindo a arca, Deus estava usando a vida de Noé para pregar aquelas pessoas. Só que elas não aceitaram a pregação, elas foram rebeldes, elas não acreditaram que viria um dilúvio que haveria de destruir tudo, e elas não mudaram as suas vidas. Mas era Jesus usando a vida de Noé para levar esta mensagem. Então, como eles se rebelaram, veio o dilúvio e acabou com tudo, matou a todos. Então, quando Pedro vai escrever a sua carta, vai escrever a sua epístola, Pedro está falando que Jesus foi e pregou aos espíritos que naquele momento histórico de Pedro, eles estavam em prisão. Mas no tempo em que eles ouviram a pregação de Jesus através de Noé, eles não eram espíritos em prisão, eles eram pessoas que estavam vivas. Então, esse é o ensinamento que Pedro está trazendo. Mas qual é a lição que Pedro quer passar para a vida da igreja? Quando se fala sobre o tempo, devemos lembrar que existem 3 tempos. Existe o presente, que é o tempo no qual estamos, mas existe um tempo anterior, que é o passado, e um tempo posterior, que é o futuro. O tempo presente, no caso de Pedro, era o momento no qual ele estava escrevendo a carta para a igreja e que ele traz então essa narrativa para os crentes daquela igreja. O tempo passado era o tempo a qual Pedro se referia, ou seja, as pessoas do tempo de Noé. E o tempo futuro é o tempo para os homens e mulheres quanto à expectativa. E é o mesmo tempo que acomete a todos nós quanto à expectativa. É um tempo que ainda está para acontecer, mas que todos nós temos uma expectativa quanto a esse tempo. Assim é para todos nós. Nós vivemos no presente, mas todos nós já tivemos um passado e todos nós temos uma expectativa quanto ao futuro. O tempo presente é o único tempo que nós temos por certo, ainda que tenhamos certeza de um passado, porque se existimos no presente, implica dizer que existimos num ponto do passado, que era presente até então. Mas é certo que o tempo presente é o tempo que nós temos por certeza, é o tempo na qual nós estamos existindo. O passado é um tempo que está apenas na nossa memória e não se pode mais mexer no passado, você não tem como mudar o passado. Então, é no presente que a vida se desenrola. É no presente que você toma decisões para a sua vida, pensando no futuro. É no presente que você vive o prazer. É no presente que você curte o abraço. É no presente que você curte o beijo. Assim como também é no presente que vivenciamos os traumas, que vivenciamos as dores, que vivenciamos o sofrer. O tempo presente, ele é um tempo muito importante, porque ele trabalha para definir o restante de nossas vidas que está no tempo futuro. Então, as escolhas do presente, elas são escolhas significativas, porque elas vão definir o restante de nossas vidas. Então, quando Pedro estava escrevendo a sua carta, ele estava falando num tempo presente para ele, assim como os seus leitores também estavam vivenciando um tempo presente. E tudo isso tinha implicações para o futuro. O que Pedro estava ensinando, portanto, é que era importante que a igreja olhasse para o passado, as pessoas do tempo de Noé, para avaliar o seu presente e projetar o seu futuro. Quando se fala do tempo passado, é um tempo que está na história de todo ser vivente. Se estamos aqui, é porque temos um passado. Há pessoas que têm muita saudade do passado, de coisas que viveram. Existem outras pessoas que não querem nem lembrar do que viveram quanto ao passado. Mas seja como for, é o passado que registra a nossa história. Seja uma história boa, seja uma história má. E há um valor em olhar para o passado. Porque se o seu passado foi bom, mas o seu presente é mau, poderemos então refletir no que estamos errando. No que é que eu estou errando? No que é que você está errando? Para que o meu presente seja mau. Mas se o passado foi ruim e o presente é bom, você também pode refletir em o que fazer para manter esse presente. Mas se o passado foi ruim e o presente também é ruim, também você pode refletir o que está fazendo de tão errado que tanto o passado foi ruim e o presente também é ruim. Mas se o seu passado foi bom e o seu presente também é bom,
talvez você tenha descoberto a fórmula da felicidade. E temos aí o tempo futuro. O tempo futuro é o tempo da expectativa. É o tempo em que estão os nossos projetos, a concretização, a realização. E Pedro, quando ele escreve aos seus leitores, ele nos traz essa ideia de 3 tempos: o tempo passado, presente e futuro. Ele olha para o passado para refletir o presente e apontar o futuro. Ele olha para as pessoas do tempo de Noé. E os leitores de Pedro entenderam bem do que ele estava falando, o que ele estava ensinando. No tempo de Noé, Noé ficou 120 anos pregando, falando, mostrando a importância que aquelas pessoas mudassem de vida, porque haveria de vir um dilúvio que haveria de destruir tudo. As pessoas não ligaram. Até que teve um dia, o dia amanheceu, o sol brilhava, e todos os projetos pareciam continuar, pareciam seguir. Os casais de noivos se preparavam então para vivenciar a vida 2, sonhavam com a vida 2, se preparavam na construção da casa, de como seria a vida deles. De repente, um pai de família conseguiu juntar o dinheiro necessário para poder ampliar a sua casa e dar um conforto maior à sua família. Quem sabe um empresário conseguiu construir um moinho novo e maior e ficou muito feliz porque isso ia agilizar a sua produção. Quem sabe os pais se alegraram porque seus filhos chegaram trazendo aprendizados novos. E a vida naquele dia ela estava indo bem, até que o céu escureceu e a terra se abriu e a água começou a fluir da terra e logo começou a chuva e vinha a água que saía da terra e a água que caía do céu. E aquelas pessoas começaram a entrar em pânico, em desespero. Talvez muitos correram na direção da arca, agora sim dando crédito à pregação de Noé. E as águas começaram a crescer. E elas foram arrasando cidades, elas foram levando pessoas, elas foram desfazendo as construções de homens. E não tinha para onde correr, porque se subisse para o mais alto monte, as águas estavam subindo para inundar tudo. Qual foi a sensação daquelas pessoas quando viram aquela quantidade enorme de água vindo na direção e que eles não podiam fazer nada? Eles não podiam evitar aquele momento. Qual deve ter sido o sentimento delas em lembrar que Noé tanto pregou, tanto ensinou, mas elas não deram ouvidos? Ignoraram todas as coisas, continuaram com seus projetos, casando e dando-se em casamento, como disse Jesus. E as águas vieram na direção, arrasando com tudo. Pedro estava dizendo para a sua comunidade que todos aqueles homens e mulheres do passado, eles ouviram a pregação de Cristo pela boca de Noé, mas eles não deram ouvidos. E naquele momento em que Pedro estava escrevendo a sua carta, as pessoas do passado eram espíritos em prisão. O passado é um tempo que serve para ajustar o nosso presente. Se no presente estamos a agir como aquelas pessoas do passado, do tempo de Noé, devemos entender, olhando para o passado dessas pessoas, que se não mudarmos hoje, também teremos um futuro como espíritos em prisão. Pedro estava trazendo um grande alerta à vida da igreja. É preciso evitar o caminho do mal. Ao que parece, poucas são as pessoas que buscam o caminho da retidão, que buscam o caminho com Deus. A maioria segue por um caminho tortuoso, um caminho próprio, mas é um caminho que não reflete Deus. E se a maioria das pessoas, elas estão no erro, mas estão se dando bem, fica na minoria. Ainda que não se tenha certos ganhos, ainda que não se tenha certos privilégios, se a maioria não se submete a Deus, fica na minoria, porque aparentemente nada acontece com eles, mas fica na minoria. Pague o preço de submeter a Deus. Se a maioria não quer saber de igreja, não quer saber de comunidade, e elas acham que estão certas por isso, fica na minoria.
Submete a sua vida ao pastoreado. Submete a sua vida ao jugo da igreja, aquilo que a igreja vai te orientar. Não vai com a maioria. Se a maioria não prioriza Deus, não prioriza o reino, não faz nada que diga respeito a Cristo, fica na minoria. Fica na minoria. Coloque Deus sempre como primeiro na sua vida. Pedro está dizendo que houve um tempo na terra que a maioria estava errada e a minoria estava certa. Apenas 8 pessoas estavam corretas no seu proceder e todo o restante da humanidade estava em pecado e desobediência a Deus. A maioria não tinha nada com Deus. E a minoria, 8 pessoas que entraram na arca, tinha algo a ver com Deus. Eu não sei sobre o seu presente. Eu não sei se você está vivendo um presente de desobediência a Deus. Eu não sei quais são os seus passos. Mas Pedro, ao registrar a sua carta, ele nos ensina que é importante olhar para o passado. É importante pegar os exemplos de pessoas que tiveram oportunidade de ouvir a verdade, mas ignoraram, não levaram a sério. Leve Cristo a sério. Porque no momento em que Pedro estava escrevendo, aquelas pessoas do passado eram espíritos em prisão. E se as pessoas do tempo de Pedro levaram a sério tudo aquilo que ele ensinou, essas pessoas estão no passado. A sua história está no passado, mas no hoje elas não são espíritos em prisão. A carta de Pedro está no passado, mas ela chegou até nós, até este momento, para nos fazer refletir que precisamos reconhecer as nossas vidas diante de Deus. Precisamos olhar para as nossas vidas e ver se as nossas vidas correspondem ao chamado de Deus. Não sei como você está diante de Deus, se tem levado Deus a sério, se tem priorizado Deus nesse momento histórico da sua existência, se tem evitado o caminho mau, se tem trilhado o caminho correto, ou se você está se afundando no pecado. Mas se sua vida está errada diante de Deus, acredite, teve um tempo na terra que a maioria achava que nada ia acontecer, que não viria águas do dilúvio. E a minoria acreditou naquilo que Deus estava falando pela boca de Noé. E a minoria foram os que entraram na arca e se salvaram. Então, se a sua vida está errada, conserte hoje diante de Deus. Olhe para o passado. É o que Pedro estava dizendo para a sua igreja. Olhe para o passado. Porque se você não olhar para o passado e não considerar isso como uma realidade, pode ser que no seu futuro você seja um espírito em prisão. Mas Deus permitiu que essa carta chegasse até nós, para que isso seja evitado em nossas vidas. Para que não sejamos espíritos em prisão, mas para que vivamos a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.